sétima ordem. E olhando aqui, eu vejo que nem todos sabem do segundo motivo de eu falar, de eu querer falar hoje aqui. Meu filho faleceu num acidente de moto em outubro do ano passado. Meu clube, quero até agradecer aos que puderam no clube estar presente, meu amigo de infância também. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre um testemunho a respeito da morte do meu filho. E vou falar como Deus falou comigo. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou falar sobre uma conversa que eu tive com o irmão do meu clube. Esse irmão, nós estávamos numa abertura de sede antes do acidente do meu filho, e papo vem, papo vai, a gente entrou num assunto religioso. E ele virou para mim e falou: Rogério, eu vejo na minha igreja muita gente falando, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo. Deus nunca falou comigo. E naquele momento ali, eu falei: olha, a cada um Deus fala de um jeito. Às vezes de uma forma mais sobrenatural, às vezes Deus fala através de uma pregação, de um testemunho, de um exemplo, de uma conversa, até de uma situação, como aquele caso da gente estar acostumado a pegar sempre aquele ônibus no mesmo horário, todos os dias, e num dia, e a gente não entende o porquê, a gente perde aquele ônibus, e a gente até murmura: nossa, perdi o ônibus que eu pego todos os dias, e a gente pega o seguinte, e aí depois a gente fica sabendo que aconteceu alguma coisa com aquele ônibus que nós pegaríamos. É Deus nos guardando, é Deus mostrando que está com a gente. E aí chegaram outras pessoas, e aí o rumo da prosa mudou. Eu nunca poderia imaginar que eu veria isso que eu falei para aquele povo do meu clube. Eu nunca poderia imaginar que eu veria Deus falando comigo de um jeito tão diferente do que eu imaginava. Pois bem, o tempo passou, a gente esqueceu aquela conversa. No dia 7 de outubro de 2024, estávamos na abertura da nossa sede, segundas-feiras, e aquele dia a sede acabou bem tarde, a gente fechou ali, eram 2h pouca da manhã, e eu lembro que eu estava ali com meu filho estava ali, meu filho fazia parte do meu motoclube também, e a gente ria, e a gente estava ali brincando, e ele fazia umas bebidas que os membros novos do meu clube bebiam também, misturava tudo, ficava tudo muito doce, eu odiava, mas os novos bebiam aquela bebida. E veja que meu filho, ele fazia parte do meu motoclube, ela era aquele que eu falava: vamos mergulhar naquela pedra? Vamos subir naquele morro? Vamos pular de tal lugar? Vamos para tal lugar e não fazer nada? Vamos. Esse era meu filho. E terminou a sede, a gente começou a fechar, e eu falei: vamos embora. Ele disse: não, meu amigo está aqui, um amigo que foi visitar a nossa sede, eu vou conversar com ele e depois eu vou. Falei: tudo bem. Eu saí, um irmão foi comigo, mas eu disse antes de sair a ele: olha, eu vou chegar em casa, vou tomar um banho e vou te ligar. E ele disse: se eu não atender é porque eu estou na moto. Tudo bem. Cheguei em casa, tomei um banho, fui ligar para ele, o telefone chamou, não atendeu. Eu na minha cabeça pensei: está na moto, está indo para casa, está tudo bem. Quando deu 4h30 da manhã, o irmão bateu
lá na minha porta. Tocou meu interfone e ligou para mim, e quando eu vi, eu já me preocupei, achei que poderia ser alguma coisa com a minha mãe, ou com ele, ou com meu filho, e esse irmão falou: olha, o Samuel sofreu um acidente na estrada do Campinho de moto, e ele está internado no Hospital Pedro II, vamos lá. Eu fui, e no momento eu o vi passando para fazer, já desacordado, e eu o vi passando para fazer tomografia, entubado, ainda estava de colete, e meu filho ficou internado no CTI do Pedro II por 16 dias. No dia 8 ele entrou e ficou até o dia 24. E eu, como pai, não sabia o que fazer, e eu queria entender o que estava acontecendo, e eu recebi um convite para ir numa igreja. E eu fui numa igreja no dia 21 de manhã, uma segunda-feira de manhã, e ali o pregador era um visitante, era um senhorzinho, e era até curioso porque ele pregava cantando. Eu nunca tinha visto aquilo, achei tão bonito, mas eu fiquei ali sustentando, aquela cara de motociclista brabo, né? Fiquei ali firme, meu coração tremia, e eu vendo o culto acontecer, e numa hora, em determinado momento, aquele senhorzinho, ele veio e parou do meu lado. Eu estava na beirada, e ele botou a mão no meu ombro e disse: Jonas, você está indo por um caminho, mas Deus vai mudar o teu caminho. E ali já não era mais, já não conseguia mais segurar as lágrimas, e ali eu já não conseguia mais me conter. E aquele senhorzinho ali começou a falar tanta coisa, e todas as minhas barreiras, tudo que me impedia de me reconciliar com o Senhor começou a cair por terra. Eu tinha vergonha de orar, eu não conseguia orar porque eu não me achava digno de entrar na presença do Senhor. Mas naquele dia, pelas palavras daquele senhor ali, eu vi tudo aquilo caindo por terra, eu vi tudo aquilo parando, e eu achei: agora sim, Senhor, eu consigo novamente chegar na Tua presença. E eu saí dali, eu voltei para minha casa e eu renovei meus votos com o Senhor. Depois de mais de 13 anos afastado, e naquele dia, naquela segunda-feira ali, Deus me deu forças para suportar o que haveria de acontecer. Porque na quinta-feira daquela mesma semana, no dia 24, nesse período meu filho foi ungido, e no dia 24 eu estava ali no Pedro II, na visita, e eu lembro que a médica ia de leito em leito falando para os familiares a respeito dos pacientes, qual era o estado, qual era o resultado dos exames. E meu filho estava no leito 3. No leito 2 tinha uma pessoa que tinha sofrido também um acidente de moto e teve traumatismo craniano. E a médica falou: olha, ele está melhorando do leito 2, em breve ele vai sair do CTI. E eu ouvi aquilo e eu fiquei: opa, aquele ali teve traumatismo craniano. E quando ela chegou no leito 3, ela olhou para o número, olhou para ele, virou a página e disse: aqui o papo é outro. Meu filho teve politraumatismo torácico. Ele caiu e foi escorregando e bateu de peito no carro que estava estacionado. E teve sangramento do pulmão. E a médica falou, isso com 16 dias de internado, a médica disse: olha, ele está 100% dependente do aparelho. E quando ela viu que eu fiquei ali em estado de choque, ela disse: a única esperança é que ele é novo. Meu filho sofreu um acidente no dia 8, com 24 anos.
No dia 11 ele fez 25 anos no CTI, desacordado, entubado. E eu saí daquele dia, no dia 24, naquela quinta-feira, peguei a moto, e foi um dia chuvoso, uma tarde chuvosa, e eu ia dirigindo a moto devagar, e eu ia gritando, chorando, e falando: Senhor, não leva não, não leva não, eu cuido dele, deixa eu morrer não deixa eu morrer não. E devagar, passei por Urucânia, passei por Paciência, e eu gritava, e eu chorava: Senhor, não leva não. Cheguei em casa, quando deu 7h30, meu irmão bateu na minha porta, tocou o interfone, me ligou e disse: Rogério, o hospital está te chamando vocês e a mãe dele. Eu fui lá, minha mãe, sentamos e o médico disse: olha, ele teve uma hemorragia. Não foi possível conter essa hemorragia. Seu filho veio a óbito. E eu fiquei destruído. Eu fiquei em cacos. Alguns aqui, somente no meu clube, estiveram no funeral do meu filho. E eu comecei a me perguntar por quê. Por quê? E eu falava comigo e falava com Deus: por que comigo? Eu me considero um homem bom, eu não faço mal a ninguém, não desejo mal a ninguém, eu sou um bom pagador, não devo a ninguém. Toda vez que eu abro a minha boca é para construir, eu não abro a boca para falar mal de ninguém, eu não desejo mal de ninguém. Por que isso aconteceu comigo? Eu questionava isso. Chegou novamente uma segunda-feira, eu fui naquela igreja, e ali levantou uma pessoa numa pregação e disse: Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, da junta e da medula, e ela é apta e capaz de discernir as intenções do coração. E eu saí com aquela palavra na minha cabeça.